bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à nossa aula sobre lavagem de dinheiro. Então se ajeita na cadeira, que agora as aulas vão ser um pouquinho maiores. Mas está tudo certo, juntos a gente vai chegar lá. Lembrando que a mudança que você quer só depende de você, mas eu estou aqui para te ajudar. Então tá aqui o meu WhatsApp, tá aqui o Instagram, tá aqui o TikTok e vamos juntos que vai dar tudo certo. Gente, para a gente começar então, esse é um tema bem importante porque eu tenho certeza que vai cair algumas questões na sua prova sobre isso, tá? Então, tente fazer anotações durante a aula, mas surgiu alguma dúvida, eu estou ali à disposição, tá bom? Ó, vamos entender primeiro o que é a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é de uma maneira bem simples, é a gente pegar um valor de uma origem ilícita, fazer um processo que vai transformar ele em um dinheiro de aparência lícita. É você pegar o dinheiro lá do tráfico de drogas, fazer essa lavagem e depositar no banco como se fosse o faturamento de vendas de uma empresa. Entendeu? Eu coloquei alguns terminhos, mas essa aula vai ser um pouquinho mais dinâmica. Quero que vocês façam anotações mesmo, que vocês entendem todos os termos aqui, porque vão cair questões aí na sua prova sobre isso, tá bom? Ó, a lei descreve que o crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, muito conhecido como lavagem de dinheiro, consiste no ato de ocultar, dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes. A denominação lavagem de dinheiro surgiu pois o dinheiro adquirido de forma ilícita é sujo e é necessário ter uma aparência de legalidade, ou seja, precisa ser lavado para parecer limpo. Imagina assim, a gente falou a questão do tráfico de drogas, né? Mas você é um político e você está recebendo propina e você quer depositar esse dinheiro no banco. Se você chegar com valores muito altos no banco, receber transferências muito grandes que não são compatíveis com a sua remuneração, o banco ele vai questionar, certo? Então o que o pessoal faz de maneira legal? Pega esse dinheiro, transaciona dentro de empresas com notas falsas, de maneira ilícita, faz o processo de lavagem, que esse dinheiro ele entra como se fosse um faturamento, como se fosse o dinheiro legal. Então daí que surge o termo lavagem de dinheiro. Tô pegando dinheiro sujo, tô lavando ele, tô jogando para a economia, tô depositando no banco, tô gastando ele como se fosse o dinheiro legal. Entendeu? Isso aqui também é bem importante, tá? Tenho certeza que vai cair uma questão sobre a punição. A pena prevista é de 3 a 10 anos de reclusão e multa para a pessoa que realizou crime cúmplices, laranjas inclusive. Como assim, Jefferson? Laranja inclusive? Exatamente. Se você fez vista grossa, você pode ser classificado como um cúmplice, tá? Então você está vendo que está acontecendo ali na instituição um crime de lavagem de dinheiro, ou tem o coleguinha que está facilitando o estelionatário, a pessoa que pratica o crime, a inserir esse dinheiro na economia, ele pode ser classificado como cúmplice também, tá? Ou eu vi acontecer muito em empresas. Ó, paga para o funcionário, ó, deixa eu usar o seu nome aqui, cria um CNPJ, eu te pago milão a mais. Acontece muito aqui no Brasil. É um laranja. Se tiver sendo feito lavagem de dinheiro, essa pessoa cai também, tá? Mas aí tem o adendo. Pô, se o acusado colaborar espontaneamente, tem eu e meu coleguinha, e eu falar, ó, meu coleguinha fez assim, 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 a pena ela pode ser reduzida. Ó, que conduzam às apurações de infrações, a identificação de outros participantes ou a localização de bens ou valores, a pena poderá ser beneficiário com a redução de até 2/3 da pena. Então, aqui nesse caso, tá compensando de dar o amiguinho, né? Compensa mesmo é não praticar o crime, tá, gente? Mas lembra dessas duas norminhas sobre punição, que se não cair a primeira, vai cair a segunda. Tanto sobre a redução da pena, sobre de 3 a 10 anos, mais multa, que é a punição sobre lavagem de dinheiro. Um pouquinho mais sobre a punição. Administradores de instituições que não cumprirem as obrigações de prevenção de lavagem de dinheiro. Os administradores está incluindo os PJs também, tá? Multa não superior ao dobro das operações, não superior ao dobro do lucro obtido ou queria obter na operação. Então eu fiz uma operação de lavagem de dinheiro que eu ia conseguir 200 mil reais. Não pode ser, a multa não pode ser maior do que 400, tá? O valor máximo é de 20 milhões. 10 anos sem poder administrar PJs em geral. E esse PJs em geral é de qualquer segmento, tá? Então, ó, eu, Jefferson, cometi o crime, não posso mais administrar nenhuma empresa.
Aqui a gente está falando primeiro sobre os administradores, vai ter uma regrinha na frente sobre os PJs, tá bom? Isso aqui é sensacional. A gente tem muitos macetes no mercado, mas tem um que eu tive uma aula, eu não lembro quem que era o professor, mas ele falava sobre o Comitê Olímpico Internacional, que é a sequência natural da lavagem de dinheiro, que é a colocação, a ocultação e a integração. Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, tá? Perdão, meio gripado. Pode ser que caia na prova, para você identificar quais são as etapas e qual a ordem correta delas. Muitas vezes a gente vai ter, não nessa sequência, pode ter primeiro a ocultação, depois tem a integração, ou pode ter só uma etapa de lavagem de dinheiro no crime. Mas, via de regra, essa é a ordem geral. COI, colocação, ocultação, integração. O que é a colocação? A colocação é a primeira das fases da lavagem de dinheiro. Ela consiste em inserir o dinheiro ilícito na economia formal. Desculpa novamente. Ele é depositado na compra de bens, operações pequenas que dificultam o rastreamento das operações. Como assim, Jefferson? Se você faz um depósito menor de R$ 2.000 no caixa eletrônico, por lei do Banco Central, você não precisa identificar o CPF. Então muita gente vai lá e faz vários depósitos pequenos. Ou deposita em várias contas, depois fica fazendo transações. Vai dificultar demais o rastreamento desse dinheiro. Se você vai lá e compra quadros, itens de luxo em dinheiro em espécie, dificilmente ele vai ser rastreado isso. Ali na compras de bens também, por exemplo, pode ser uma consultoria que não dá para validar o valor real dessa consultoria, também é um tipo de colocação. Então aí eu estou prestando uma consultoria e eu cobro R$ 200.000 e a pessoa vai lá e paga, estou colocando esse dinheiro, paga, né? Na fase da ocultação, busca-se transacionar o recurso o maior número de vezes possível. Então eu vou transferir para o meu coleguinha para cá, que vai para lá, que eu vou comprar, que eu vou vender, que eu vou comprar, que eu vou vender. Até que chega um ponto que tem tanta coisa para trás que eu não vou mais achar a origem desse dinheiro. É impossível praticamente achar a origem desse dinheiro. Vai demandar mais muito, muito trabalho. Então essa é caracterizada como a fase de ocultação, que é para ocultar a raiz do dinheiro, a origem dele. E por fim nós temos a integração, que consiste em que o dinheiro se insere definitivamente na economia formal e com uma origem aparentemente lícita. Isso é, para constatar a origem ilícita do recurso, seria necessário retroagir inúmeras operações. Quando chegou aqui na integração, dificilmente a pessoa vai ser pega nessa operação, porque já não tem mais como rastrear. Cada vez que passa, fica cada vez mais difícil. Cada vez que passa uma etapa, vai ficando mais difícil ainda de ser rastreado esse dinheiro. E quando chega aqui na integração, ele já está na economia. O gerente do banco já não sabe mais se é a origem dele, se ele é de uma origem ilícita, entendeu? É muito importante saber o que é a colocação, o que é a ocultação e o que é a integração. E que a ordem é o COI, Comitê Olímpico Internacional, tá? Use esse macetezinho aí, que eu sei que vai te ajudar muito na hora da prova. Jefferson, tô aqui no caixa do banco, sou caixa e agora tô com uma operação suspeita de lavagem de dinheiro. Para quem que eu vou denunciar? Aí agora a gente vai conhecer um pouquinho do COAF. O que que é o COAF? O Conselho de Controles das Atividades Financeiras. Um pouquinho ali sobre a história do COAF, tá? O plenário em conjunto de conselheiros que se reúne periodicamente para decidir as orientações e as diretrizes estratégicas de atuação propostas pelo presidente do COAF. O plenário também é responsável por aprovar atos normativos, julgar os processos administrativos sancionadores de pessoas obrigadas supervisionadas pelo COAF que tenham infringido a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, e ao financiamento de proliferação de armas e destruição em massa. Bastante coisa, né, gente? Eu vou olhar para cá que tem outra tela aqui, para não ter que ficar fazendo assim. O COAF é formado por servidores públicos efetivos de reputação ilibada e reconhecida. Competência integrantes dos quadros de pessoal do Banco Central, CVM, SUSEP, PGFN, SFB, ABIN, DPF, CGU, Ministério da Justiça e Previdência Social. Então, assim, resumo de uma forma bem simples, tá?
O COAF ele tem pessoas com uma reputação excelente ali no meio e ele é quem cria as diretrizes e normas da política de lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, operações suspeitas, você tem que comunicar ao COAF. Operações em espécie acima de 50 mil, se eu não me engano, obrigatoriamente você tem que comunicar ao COAF. Ele que cria essas normas para os bancos, para as agências, para as financeiras seguirem, entendeu? E qualquer operação que você acredita que seja suspeita, você pode comunicar ao COAF, lembrando que não pode comunicar ao cliente. Você não pode ligar para o amiguinho e falar: amiguinho, tô comunicando você para o COAF porque eu acho que essa operação aqui está suspeita. Entendeu? Você tem que jogar direto para o COAF e ele vai tomar as devidas precauções. Pode eventualmente acontecer de ter uma situação que não é uma lavagem de dinheiro, mas que você achou que fosse, vocês vão investigar e não era. Mas é melhor comunicar, pecar pelo excesso do que pela falta, né? Gente, aqui eu coloquei estrutura na composição do COAF. Então, como eu disse aqui, ó, o presidente, o plenário, tá vendo meu mouse? Não. O presidente, o plenário, o quadro técnico, a diretoria. Você vê que é um quadro bem grande, que eles que vão falar das leis, é um conselho normativo. Eles vão falar das leis, vão criar as regras, vão fiscalizar também, tá? A comunicação do COAF, eu acabei de falar que eu já falei algumas coisinhas antes, tá? Mas só pra gente ter isso bem frisado. Movimentações em espécie acima de R$ 2.000, o nome e CPF do portador. Ponto. Se você for no caixa eletrônico acima de 2.000, vai pedir o seu CPF. Movimentação em espécie acima de R$ 50.000. Sempre comunicar. Chegou com uma malinha de dinheiro com R$ 50.000, tem que comunicar. Chegou com 49.900, chegou com R$ 50.000 e a pessoa quis fazer um depósito de 49.900 para não ter que comunicar, porque ela sabia a regra. Comunicar também, porque já caracteriza uma suspeita, entendeu? Aí, como eu disse ali, movimentações suspeitas de qualquer valor devem ser comunicadas. O cara faz todo dia 20 depósitos de R$ 1.900 para não ter que inserir o CPF ali. A gente teve casos políticos aí que recebiam depósitos na conta de pouco menos de R$ 2.000, mas que a instituição não é obrigada a comunicar. Como agir nessas situações? É bom senso. Se você está vendo que uma operação é suspeita, comunique ao COAF. Vamos lá. Legislação da PLF-FT e políticas de prevenção. E que é a PLF-FT? Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo. Quem deve seguir? Quem que deve seguir as norminhas ali para evitar a lavagem de dinheiro? Bolsa de valores, mercado de balcão organizado, seguradoras, entidades de previdência complementar. Só uma pausa aqui. Você está vendo que todo mundo que mexe com valor imobiliário, mexe com serviços ali, está sujeito a essa lei? Está sujeita à legislação da prevenção da lavagem de dinheiro? Administradoras de cartão de crédito de consórcio, empresas de arrendamento mercantil, sociedades que realizam sorteios, juntas comerciais e registros públicos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ou seja, todo mundo que transaciona valores imobiliários, trabalham com muito valor em espécie, está sujeito ali à lei de prevenção à lavagem de dinheiro. A gente teve uma aulinha sobre isso anteriormente, sobre o KYC, eu trouxe aqui novamente, porque ele se encaixa exatamente aqui, que é o conheça o seu cliente. Se você conhece o seu cliente, fica muito mais fácil de você identificar uma operação que é uma lavagem de dinheiro, uma suspeita de lavagem de dinheiro. Como assim, Jefferson? Vamos ali na letrinha. Ação preventiva: documentos, profissão, escolaridade, patrimônio, parentesco, renda, demonstrações. Ou seja, se eu tenho todo o cadastro do meu cliente, do meu associado, quando eu atendo ele, eu vou ali atualizando a cada 6 meses e tal. Do nada entra 500 mil na conta. Pô, ele pode ter recebido uma herança? Claro, ele pode ter recebido uma herança. Aí no mês seguinte entra mais 500 mil. Não vai casar. Começa a movimentar demais. Ele tem uma renda de 5 mil reais, mas o cartão dele está vindo todo dia 35 mil. Tá vendo? Não está casando ali as rendas, entendeu? Então você pode pegar uma movimentação dessa e comunicar ao COAF. E você pode evitar isso conhecendo o seu cliente. Você vai falar para o seu cliente que você está com uma movimentação fora aí? Não. Se você falar isso, ele vai da linha dali e vai para outro banco e vida que segue. Tá? A importância de ter um cadastro atualizado, a importância de você conhecer quem você tem dentro de casa.
guardar os documentos por 10 anos a partir da data da conclusão da operação e pode ser estendido. Isso aqui é um adendo bem importante. Se você estiver estudando com material antigo, aqui eles vão falar de 5 anos. Essa regra mudou recente, por assim dizer, recente. Mas se o COAF determinar, estou investigando a operação tal, quero que você guarde aqui também, você tem que manter as operações guardadas lá. Isso já é nível instituição, tá? E nesse caso aqui do Capstone C, ele também fala para conhecer o seu colaborador, porque existem muitos, mas muitos casos de colaboradores de instituições que acabam fazendo um processo de lavagem de dinheiro, terceiros que acabam roubando mesmo, não tem um termo mais leve para falar, das instituições. Infelizmente, às vezes a instituição acaba não acompanhando, tem as normas, os controles internos ali, mas acabam não executando e acaba tendo esse prejuízo. Por isso a importância de você conhecer quem você tem dentro de casa, seja colaborador, seja um cliente, mas também ter os controles internos e executá-los, não ter eles lá só de bonito, tá bom? Ô caramba, já dei a resposta aqui já. O assistente me quebrou aqui, hein? Mas gente, coloquei aqui uma pergunta bem simplesinha, tá? De agora pra frente a gente vai ter umas perguntas cada vez mais difíceis. No final desse módulo você vê que tem mais 100 questões aí de fixação. Faça as questões. Eu não sei se todas já estão com os vídeos resposta ali, mas façam elas. Qualquer dúvida me manda também. Acompanhe aí os pré-provas que a gente está fazendo toda semana. Mas vamos para essa daqui, né? Que agora a gente já entregou a resposta, já ficou bem mais fácil de responder. Mas que são fases da lavagem de dinheiro. Eu coloquei dessa maneira assim mesmo, porque eu normalmente caio na prova assim, tá? Colocação, gestão, ocultação. Às vezes você coloca colocação, COI, pá, acertei. Integração, colocação e gestão, não. Colocação, ocultação, integração. Super tranquilo essa, bem tranquila mesmo. Se mesmo assim você ficou com dúvida, volta para a aula, acompanha com o material. Eu juntei várias informações do material nessa aula, porque elas se conversam muito, mas é tudo um conjunto de informações ali da aula. Mesmo assim, ficou com dúvida? Manda um alô para mim, não fique com dúvidas. Aqui ó, tava faltando isso aqui, faltou colocar a animação só no último. Não fique com dúvidas e até a próxima aula. Abraço.